Oi, gente, que saudade de vocês. A gente vai começar agora, né, o nosso projeto Quarentena, tá? Eu preparei com muito carinho, com muito amor para vocês algumas aulas que a gente iria ter, né, no decorrer aí dos nossos dias normais, mas infelizmente, né, em virtude de todo esse problema social, a gente está tendo que se resguardar um pouquinho, mas eu tentei vir ficar um pouco mais próximo de vocês, né, um pouco mais próxima, e vamos começar, tá? A primeira aula a que vocês vão assistir é uma aula que eu estava muito ansiosa para trabalhar com vocês, acredito que vocês vão lembrar, né? Quando a gente falava sobre a competência 2, né, que trata do repertório sociocultural que você precisa trazer para que seu texto dissertativo ou argumentativo atinja 200 pontos nessa competência e chegue aí, né, quem sabe, a 1.000, né, enfim. E aí eu estava muito ansiosa para a gente trabalhar o repertório, preparei aulas maravilhosas. E hoje a gente vai tentar condensar um pouquinho de tudo isso que eu havia pensado, certo? Para a gente poder dinamizar esse processo, tá? Então, a primeira aula, competência 2, tá? A gente vai ver a estrutura do texto dissertativo argumentativo e a apropriação do tema. Essa é a primeira etapa que a gente vai analisar. Então, vamos começar. Muita gente pergunta para mim como é que a gente faz para montar uma excelente argumentação, né? E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: para que um texto seja considerado um bom texto, argumentativamente falando, ele precisa ter credibilidade. E uma credibilidade só consegue se sustentar quando você traz para o seu texto uma argumentação sólida. Ana, o que significa uma argumentação sólida? Uma argumentação que não é baseada apenas no seu ponto de vista, né, na sua visão pessoal daquele tema, daquele assunto. Você consegue trazer uma credibilidade por meio de uma argumentação sólida, então, no momento em que você se baseia em diversas áreas de conhecimento, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor esse processo um pouco mais à frente, mas já fique ciente de que um texto, para ter uma excelente argumentação, para atingir uma argumentação de excelência, precisa de credibilidade. Automaticamente podemos falar em uma argumentação sólida que vai ser garantida por meio do uso, né, de diferentes áreas do conhecimento, tá? Agora vejam, sobre a competência 2, é bom a gente pensar primeiramente que a banca vai analisar se você conseguiu ter um excelente acesso à estrutura do texto dissertativo ou argumentativo e se você conseguiu também se apropriar bem do tema. Ana, como assim? Não entendi. Primeiro ponto básico, qual é o texto que você vai produzir para o Enem, muito provavelmente, para o SSA 3 e para os outros vestibulares, né, para os demais vestibulares do Brasil? Provavelmente é uma dissertação argumentativa, ou seja, você vai usar aquele gênero específico, né? E, além disso, você tem que saber também que a tipologia que predomina no texto dissertativo argumentativo é a tipologia, obviamente, argumentativa. Então, a primeira coisa que a banca vai observar é: esse candidato, essa candidata conseguiu construir a estrutura, né, padrão que um texto dissertativo argumentativo pede? Esse candidato, essa candidata predominou com os argumentos ao longo desse texto? Essa é a primeira coisa que eles vão observar, tá? Só que na realidade, quando eu falo na primeira coisa, seria na verdade uma relação, né? Porque eles não olham só a estrutura. Eles vão observar também como vocês conseguiram se apropriar da proposta temática. Tem um tema lá, né, disponível para vocês, lá na folha de proposta, e vocês vão ter que escrever, produzir a argumentação de vocês se baseando justamente naquele texto que está na proposta temática, né? Então, você não pode fugir do tema e você também não pode tangenciar o tema. Fugir do tema é você falar sobre outra coisa que não seja aquilo. E tangenciar é você não trazer exatamente todas as palavras-chave, né, que vão estar presentes na proposta temática. Eu vou dar um exemplo na prática, tá? Um exemplo básico. O tema é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí no seu texto você fala sobre a importância do cinema para a sociedade. Você fugiu do tema? Não, mas você não focou na democratização do acesso a ele no seu país.
Então, esse texto vai ser considerado um texto tangenciado e não se iluda, tá? Porque a nota vai lá para baixo. A gente não pode nem fugir do tema, nem tangenciar. As estratégias de como não fugir do tema, de como não tangenciar, a gente já abordou nas aulas anteriores, né? Lembram daquela aula que a gente teve, que eu falei sobre pensar o tema, né? O que é que a gente pode fazer para ter ideias, aquela nossa tempestade de ideias organizada, né? Enfim, então a primeira coisa que eles vão observar, tá? É a estrutura, se você realmente seguiu o texto dissertativo argumentativo, tá certo? E se você usou uma boa apropriação da proposta temática, ou seja, se você nem fugiu do tema, nem tangenciou, tá bom? Bom, vamos definir então, finalmente, a competência 2, né? A gente pode dizer que a competência 2 avalia, primeiramente, como o participante se apropria da estrutura, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa. Olha para mim, o que é um texto em prosa? É um texto corrido dividido em parágrafos. Isso significa que você não vai produzir um poema, você não vai escrever uma música, você vai fazer um texto dividido em parágrafos, em linhas corridas, ok? Vamos voltar. Além disso, ela também analisa como o participante se apropria da proposta de redação. Aqui é que está um ponto muito importante, né? Aplicando conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente, ou seja, aplicando um amplo e próprio repertório sociocultural. Gente, essa ideia de você trazer para o seu texto um amplo e vasto, né, próprio repertório sociocultural, é um dos pontos que muita gente acha difícil, certo? Porque muita gente pensa que não tem repertório para trazer. E a gente vai ver daqui a pouco que, na realidade, a nossa bagagem cultural, né, aquilo que a gente já traz, realmente serve sim de repertório, desde que seja bem usado, tá? Então vamos lá. Bom, resumindo então as etapas da competência 2. Ana, me ajuda. Eu quero saber como é que eu realmente vou conseguir enxergar, como é que eu vou conseguir visualizar se a minha competência 2 está sendo atendida. Você vai ter que se fazer 3 perguntas. A primeira pergunta, eu produzi um texto dissertativo argumentativo, ou seja, eu dominei a estrutura desse gênero. Segundo, eu compreendi a proposta temática, ou seja, eu nem fugi total, nem parcialmente do tema. E a última pergunta que você vai se fazer é se você está trazendo um repertório sociocultural produtivo, amplo e diversificado, certo? Essas são as 3 perguntas que resumem as características da competência 2, tá certo? Bom, vamos adiante. Além disso, né, quanto à estrutura, eu sei que toda vez eu falo a mesma coisa, tá? Mas estrutura é repetição. A gente tá lidando aqui com um gênero só, né? Um gênero para várias produções que vocês já fazem na escola, que vocês já fazem no curso, enfim, e vão fazer também para os vestibulares. Então, vale a pena lembrar a estrutura, né, do gênero dissertativo argumentativo. Todo mundo já sabe disso. Tem que ter um parágrafo introdutório, tem que ter a argumentação, que a gente divide nos 2 parágrafos de desenvolvimento, né? E o fechamento, a conclusão do texto, tá? E não esqueçam, as ideias que você vai expor no seu texto, os fatos que você vai apresentar, precisam ser embasados por um posicionamento. Então não adianta você expor ideias e não se posicionar em relação a essas ideias que você está expondo, porque seu texto vai ficar expositivo. E aí a sua nota de argumentação vai lá para baixo, tá certo? Então, relembrando a estrutura, introdução, argumentação e conclusão. Lembrando, essa estrutura que eu estou mostrando aqui é a estrutura ideal, tá? Notem que eu coloco aqui D1 e D2, 2 desenvolvimentos, mas existem algumas produções, né? Que trazem uma estruturação diferente, porém eu estou focando nas redações nota 1000, tá certo? Que é o que eu quero que vocês consigam produzir, tá bom? Então vamos lá agora relembrar alguns fatores importantes sobre o papel que cada parágrafo assume em relação a essa estruturação. Quando nós falamos em introdução, estamos falando em um parágrafo que tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar o tema para o leitor. Então, o leitor, quando pega a sua dissertação argumentativa, precisa enxergar no primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, qual é a temática que vai ser discutida ao longo do texto. Além disso, a introdução também é o parágrafo responsável por apresentar a definição da tese,
certo? Então não esqueçam, a gente precisa mostrar a definição da nossa tese. Ana, o que é a tese? A tese é a sua opinião. A tese é aquilo que você vai defender, é o ponto de vista que você vai defender ao longo do seu texto dissertativo. Lembrando, o ideal é que essa tese venha dividida em 2 ideias-força, tá? Daqui a pouco a gente vai relembrar o que são essas 2 ideias-força, tá certo? O parágrafo de desenvolvimento, tanto 1 quanto 2, são os parágrafos responsáveis pela apresentação da primeira ideia-força no D1 e da segunda ideia-força no D2. Lembrando, essas ideias-força são apresentadas no primeiro período de cada desenvolvimento, que é o que nós chamamos de tópico frasal, tá? Além disso, os parágrafos de desenvolvimento vão ampliar, né? Cada um deles vai se limitar à sua ideia-força, no caso do D1, ele se limita à defesa da primeira ideia, ou seja, você vai precisar de argumentos pertinentes e baseados em áreas de conhecimento para você poder sustentar aquele ponto de vista. O mesmo vale para o desenvolvimento 2. Ele vai se limitar à segunda ideia-força, ele vai focar exatamente nessa ideia, tá? Então, quando você for ampliá-la, você vai precisar trazer repertório sociocultural, tá certo? E a conclusão, no Enem, como todo mundo já sabe, é um parágrafo responsável pelo fechamento, como todo parágrafo conclusivo mas o Enem exige que o candidato, que a candidata, elabore uma proposta de intervenção para os problemas levantados ao longo de sua argumentação. Ana, a gente já sabe de tudo isso. Ótimo, então faça, né? Se você já sabe de tudo isso, você pega tudo isso que você já sabe, que você está revisando agora e você aplica na sua produção que você vai enviar para mim ao longo dessa semana, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. Eu queria mostrar para vocês sabem que eu não gosto de mostrar só como se faz, né? Eu gosto de mostrar como se faz e gosto de mostrar o exemplo já daquilo pronto, do produto final, para que vocês consigam entender melhor como é que a gente consegue organizar, né, cada parágrafo desse em relação à sua função, tá? Então, eu escolhi aqui uma redação, nota 1000 de 2019, de um candidato de Fortaleza, certo? E eu trouxe a introdução desse candidato para você entender, e a gente vai ver também os desenvolvimentos daqui a pouco. Então, vamos começar. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Minha gente, essa introdução é perfeita. Perfeita, essa introdução é linda, tá? O candidato faz tudo o que ele tinha de fazer para construir esse parágrafo introdutório. O que é que ele faz? Primeiro ponto, ele já começa, né, trazendo uma riqueza de repertório. Aí no primeiro parágrafo do texto, que é o parágrafo introdutório, ele contextualiza o tema de acordo com a sua bagagem cultural. Vejam, isso aqui que está na cor roxa, na cor lilás, o filme Cine Hollywood narra, chegada, tarará, tudo isso na cor lilás é contextualização com o repertório sociocultural, tá? Aí você pergunta pra mim, Ana, e filme serve? Gente, filme é cultura, música é cultura, tudo que você carrega na sua bagagem é cultura. Até um desenho animado que você via quando você era criança faz parte da sua bagagem cultural. Então, como eu havia dito antes, tudo que for produtivo, você pode usar como repertório sim. Aí vejam o que é que esse candidato faz também. Ele apresenta o tema, né? Ele traz aqui, ó, na cor azul, vejam, de maneira análoga à história fictícia, ele sai da ficção e vem para a realidade. A questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, acabou. Ele já cumpriu, pelo menos, aí a primeira etapa, né, que ele precisa cumprir para a introdução do texto dele, que é apresentar a temática. Ana, mas ele repetiu as palavras-chave do tema, ótimo. Se o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil, é óbvio que ele precisa, né, claro, trazer
essas palavras-chave. Ah, Ana, eu prefiro o termo sinônimo. Não tem problema, meu amor. Você traz do jeito que você preferir. Mas para quem tem dificuldade em relação a isso, copiar e colar as palavras do tema é uma estratégia excelente, até porque o teu texto não começa com o tema, ele começa com a introdução, tá? Então não é repetição de jeito nenhum. E aí, para fechar, né, esse parágrafo perfeito, o que é que esse candidato faz? Ele apresenta a tese dele. Ele diz que a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Isso aqui é um fato. E aí ele diz o seguinte: é lícito afirmar que o posicionamento do Estado em relação à cultura... Então vejam só, aqui quando ele coloca no último período do texto, assim é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo, ele acabou de apresentar a opinião dele. Na opinião desse candidato, a democratização do acesso ao cinema no Brasil sofre problemas por causa desses dois pontos. O Estado, né, que é extremamente negligente em relação à cultura, e as empresas que também são negligentes em relação ao uso, né, a esse ato de você oferecer o cinema, que é a sétima arte, né, para a sociedade, ok? Então vamos lá. A gente observou aqui a estrutura na prática. Vejam que esse candidato delimita a tese dele, tá? Como a gente já viu. Na opinião dele, a postura do Estado em relação à cultura perpetua o cenário negativo em relação à democratização do acesso ao cinema no Brasil, e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte também perpetua esse cenário negativo. Ana, qual a importância dessa delimitação? Olha para mim. É importante delimitar porque você acaba tendo mais facilidade para passar adiante, né? A partir do momento em que você traz duas ideias força na sua introdução, a partir do momento em que você delimita a sua opinião, você já tem os caminhos para você seguir no D1 e no D2. Ou seja, o primeiro desenvolvimento vai falar sobre a postura do Estado em relação à cultura. E o segundo desenvolvimento desse candidato vai falar sobre a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Entenderam esse direcionamento para os desenvolvimentos? A maioria das redações nota 1000 trabalham dessa maneira, tá? Ana, beleza, entendi. Mas ele fez isso nos desenvolvimentos? Vamos ver aqui. Desenvolvimento 1. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Olha para mim. Vocês viram o que ele fez? Ele trouxe no primeiro ponto da tese dele, né, exatamente essa situação. O Estado é um dos culpados para que a democratização do acesso ao cinema no Brasil passe por problemas, né, para que ela não se efetive. E o que foi que ele apresentou no desenvolvimento 1? Olha de novo para lá. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Tudo que está vindo depois, gente, aqui nesse parágrafo, a gente vai falar depois, tá? Por enquanto a gente vai falar sobre estrutura. Eu estou mostrando para vocês como que uma redação nota 1000 consegue nortear o leitor para que cada parte, né, dos parágrafos cumpra a sua função, tá certo? No D2, o que foi que esse candidato fez? Ele colocou aqui o primeiro tópico, né? O tópico frasal do D2, dizendo o seguinte: outro sim. Depois a gente fala de conectivos, tá? Por enquanto, competência 2. É imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Viram como está perfeito? Ele faz uma estruturação perfeita daquilo que as redações nota 1000 realmente se valem para atingir essa nota, tá? Então a gente percebe que esse candidato trouxe cada parágrafo do seu texto com o seu objetivo muito bem cumprido, certo? A gente não está observando ainda o repertório, né?
que ele utilizou, mas dá para perceber que é realmente alguém que entende do gênero dissertativo argumentativo, então com certeza foi uma redação merecedora, né, desse 1000. Enfim, e para fechar, ele ainda traz uma proposta de intervenção excelente que respeita os direitos humanos, concreta e detalhada, tá? Eu trouxe isso aqui para vocês, certo? Vamos observar aqui a conclusão desse candidato. Ele diz: é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Ana, eu sinto que essa pessoa repetiu muita palavra, né? Vejam, vamos voltar aqui rapidinho para o D1. Ele coloca aqui, ó, no tópico frasal, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Ana, ele falou essa mesma coisa na introdução. Aí quando vem, ó, no D2, ele coloca de novo, democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Olha para mim, ele tem que fazer isso. Existe uma diferença, tá, entre repetições ruins, que são repetições que não produzem uma progressão, que ficam realmente deixando o texto circular, e uma repetição enfática, que mantém a temática em foco e que você nem sente que realmente é uma repetição, porque ela é necessária. Não se preocupe, que se você souber fazer, a gente vai ver isso, né, nas próximas aulas, tá? O corretor da sua redação vai perceber quando é uma repetição ruim e quando é uma repetição boa, né? Quando é uma repetição necessária, enfática, que é o caso desse texto, tá? Então, para a gente encerrar, vamos aqui agora para a conclusão. Voltando aqui, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Aí ele diz: posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Vejam que esse candidato traz tudo o que a competência 5, que a gente não vai ver hoje, tá? Eu só estou mostrando para vocês o porquê de ela realmente ter recebido os 200 pontos. Essa conclusão traz tudo que o Enem exige. O agente, né, quem está aqui na cor amarela, o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Qual é o meio que esses agentes vão agir, como eles vão agir, está aqui na cor azul, né? Por meio de um amplo debate e mediante oferecimento de incentivos fiscais. Tem a ação, né? O que é que esses agentes vão fazer? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema e incentivar os cinemas a reduzirem o custo dos ingressos. Tem a finalidade, que ele só colocou na primeira proposta, não tem problema, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes, e o detalhamento que está aqui na cor vermelha. Mas, como eu havia dito, a gente só vai aprofundar os nossos estudos, né, sobre a competência 5 um pouco mais à frente. Foi massa? É isso, tá? Essa foi nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado muito, tá? Aproveitem, tirem as dúvidas comigo pelo WhatsApp, façam a produção semanal e até a próxima aula.